Introdução e contextualização. O que é Lean tropicalizada? Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso podcast sobre excelência operacional na indústria. Vale ressaltar que cada empresa apresenta um cenário específico, que pode não retratar a situação aqui exposta. Assim sendo, faça as ponderações para a sua realidade. Se você trabalha no chão de fábrica brasileiro, sabe que a teoria nos livros nem sempre sobrevive ao primeiro turno de trabalho. Hoje vamos falar sobre um desafio gigante: como preparar um ambiente fabril para a produção enxuta, mas com uma pegada totalmente focada para a nossa realidade. Vamos falar sobre a Lean tropicalizada. E mais do que máquinas e processos, o nosso foco hoje é nas pessoas. Como lidar com a famosa guerra de departamentos, onde cada setor defende o seu próprio interesse em detrimento do coletivo. Esse é o tema central de 90% das indústrias do Brasil. O Lean nasceu no Japão, passou pelos Estados Unidos, mas quando chega em solo brasileiro, o cenário muda. O comportamento cultural é outro, as relações trabalhistas são diferentes, a instabilidade econômica exige jogo de cintura e, principalmente, a comunicação dentro da fábrica ganha contornos muito específicos. Implementar o Lean no Brasil exige tropicalização. Se tentarmos aplicar a cartilha de forma rígida, o chão de fábrica rejeita o transplante. A preparação do ambiente fabril no cenário brasileiro. Vamos começar do começo. Quando uma indústria brasileira decide adotar a produção enxuta, qual o erro mais comum na preparação física e cultural do chão de fábrica? O erro clássico é focar apenas nas ferramentas e ignorar o ambiente físico e psicológico. As pessoas compram quadros de gestão à vista, pintam faixas no chão, fazem 5S, compram softwares caros, mas esquecem de preparar a base. No cenário brasileiro, a preparação do ambiente fabril precisa passar por 3 etapas fundamentais. 1. Estabilização básica. Antes de falar em fluxo contínuo ou just in time, a fábrica precisa ter um mínimo de previsibilidade. Máquinas que quebram o tempo todo, falta de matéria-prima crônica e absenteísmo alto destroem o Lean. No Brasil, precisamos focar em manutenção produtiva total e na polivalência dos operadores logo no início, para absorver as variações de mercado. 2. Ergonomia e conforto térmico. O clima no Brasil é hostil em muitas regiões. O chão de fábrica abafado, escuro, ergonomicamente incorreto, gera um cansaço físico precoce. O trabalhador cansado não foca em melhoria contínua. Ele foca em sobreviver até o final do turno. A preparação física exige um ambiente limpo, seguro e humano. 3. Acessibilidade da informação. A liderança brasileira muitas vezes peca por centralizar a informação. Preparar um ambiente significa traduzir metas complexas de engenharia para a linguagem simples de cada operador que está operando uma prensa ou uma linha de montagem. Entenda isto perfeitamente em 5 segundos. O trabalhador brasileiro tem característica específica. O trabalhador brasileiro é extremamente criativo e resiliente. Ele é o rei da gambiarra do bem. Ele faz improvisação para deixar a produção não parar. O problema é que a gambiarra esconde o problema raiz. Na preparação do ambiente, precisamos canalizar a criatividade para o Kaizen formalizado.
Precisamos criar um ambiente onde o operador sinta segurança psicológica para apontar o erro, sem medo de ser punido. Se ele tiver medo de ser demitido ou advertido, ele vai esconder o desperdício. E o Lean precisa de desperdícios visíveis para poder eliminar. A realidade dos departamentos e os interesses pessoais. Entretanto, agora, no coração de nossa discussão, em qualquer fábrica nós vemos silos. Cada departamento parece uma empresa independente. Vamos desenhar a realidade desses departamentos. Quais são os interesses individuais ou setoriais que costumam bater à frente com o coletivo da produção enxuta? Este é o diagnóstico mais doloroso, mas necessário. Vamos analisar os principais atores desse cenário. O departamento de produção. O interesse do supervisor de produção geralmente é um só: o volume e eficiência local. Ele quer bater a meta de peças produzidas no dia para garantir o bônus dele. Se para isso ele tiver que empurrar estoque, gerar superprodução, o que é o pior desperdício do Lean, ou ignorar um pequeno defeito, muitas vezes ele o faz. O foco dele é o indicador do setor dele e não a eficiência do fluxo completo. O departamento de manutenção. A manutenção muitas vezes quer trabalhar de forma reativa ou puramente isolada. Para eles, se a máquina está rodando, está ótimo. O interesse pessoal ou setorial aqui, às vezes, é fazer intervenções demoradas para que garanta a máquina não quebre nunca mais. Mas para isso, ele para a linha no momento crítico para o cliente. Ou então, não documentam o conhecimento para continuarem sendo indispensáveis. O departamento de qualidade. A qualidade quer o produto perfeito, que está correto. Porém, se o interesse do departamento muitas vezes vira uma postura policialesca, eles querem travar um lote inteiro por defeitos mínimos que podem ser resolvidos no fluxo. Se isso afeta o lead time de entrega e cria uma barreira, você vai ter uma polêmica entre a qualidade contra a produção. O departamento de logística e compras. Compra quer o menor preço unitário. Para conseguir isso, o comprador compra matérias-primas de navios inteiros, gerando um estoque gigantesco que empurram ao chão de fábrica, dificultam o layout enxuto e causam avarias. O interesse do comprador foi atingido. Ele reduziu o custo de compra, mas destruiu o fluxo de caixa e o espaço da fábrica. A engenharia de processos. Muitas vezes querem implantar soluções tecnológicas complexas de indústrias 4.0, que são status profissionais para a equipe de engenharia, mas que o chão de fábrica não consegue operar ou manter. É o interesse pelo ego técnico sobre a simplicidade operacional. É um cenário de guerra velada. Cada um defendendo sua própria trincheira para mostrar resultado para a diretoria no final do mês. Mesmo que a empresa, como um todo, esteja perdendo dinheiro e atrasando entregas. É o que chamamos de otimização local, gerando subotimização global. O Lean pega o pensamento sistêmico. Se o departamento ou o setor e está brilhando, mas o cliente recebeu o produto atrasado ou com defeito, ninguém venceu. Mas as pessoas agem assim porque o sistema de medição e cultura da empresa forçam a agir assim. O ser humano responde ao estímulo e o incentivo que recebe.
Como evitar a guerra departamental e o alimento coletivo? Chegamos ao ponto crucial. Identificamos os problemas, entendemos a mentalidade. Como nós, gestores, engenheiros e líderes, podemos evitar esse comportamento egoísta dos departamentos? Como alinhar todo mundo na mesma página de produção enxuta tropicalizada? Existem estratégias práticas e estruturais para quebrar estes silos de uma vez por todas. Vamos a elas. 1. Mudar a matriz de indicadores, KPIs globais. Se você mede o gerente de compras apenas por preço unitário, o supervisor de produção apenas pelas peças por horas, a guerra nunca vai acabar. É preciso introduzir KPIs compartilhados. Por exemplo, o bônus de todo o departamento deve estar atrelado ao lead time total de entrega ao cliente, ao giro de estoque total, ao índice de refogo da fábrica inteira. Quando o bolso do comprador e do supervisor de produção dependerem do mesmo número, eles vão começar a conversar e a colaborar. 2. Mapeamento do fluxo de valor, VSM coletivo. Você não pode fazer o VSM trancado em uma sala de engenharia. Você deve reunir em uma sala o supervisor de produção, o líder de qualidade, o comprador, o manutentor e o pessoal de logística. Juntos, eles devem desenhar o fluxo de material e da informação. Quando o pessoal de compras enxergar visualmente o tamanho do estoque que eles geram e quanto isso atrapalha a movimentação no chão de fábrica, acontece um estalo mental. A empatia interdepartamental nasce aqui. 3. Criação de times multidisciplinares no chão de fábrica. Em vez de ter uma equipe de manutenção sentada na oficina deles, a qualidade na sala deles, crie uma célula ou mini-fábricas. O técnico de manutenção e o inspetor de qualidade devem responder diretamente ao fluxo daquela linha específica. Eles passam a fazer parte do mesmo time do operador. O problema passa a ser nosso e não do seu setor. 4. Rotinas de OBI, gestão à vista unificada. Reuniões diárias de 15 minutos no chão de fábrica, em frente a um quadro de gestão à vista, onde todos os departamentos estão presentes. Se a produção teve uma parada por qualidade, o pessoal da qualidade está ali para resolver na hora e não por e-mail com uma cópia para o diretor. O e-mail afasta as pessoas e cria defesas jurídicas e corporativas. O olho no olho no chão de fábrica resolve problemas. Job rotation da liderança, rodízio de funções. Coloque o engenheiro de processos ou o comprador para passar 2 dias operando ou acompanhando de perto o ritmo do chão de fábrica. Faça o supervisor de produção passar o dia entendendo o processo de compras ou de programação de produção, PCP. Vivenciar a dor do outro é um remédio mais rápido contra o egoísmo corporativo. Conclusão e considerações finais. É uma verdadeira quebra de paradigmas. Passamos pela preparação do ambiente, entramos na parte psicológica de cada departamento no cenário brasileiro e vivemos as ferramentas práticas para unificar essas forças. Para encerrarmos o nosso episódio de hoje, qual a mensagem final você deixa para aquele gestor ou engenheiro que está ouvindo a gente agora e pensando: meu Deus, minha fábrica é exatamente assim. Por onde eu começo amanhã?
Comece pelo Gemba. Deixe o computador de lado nas primeiras horas do dia e vá para o chão de fábrica. Observe as interações. Não procure culpados, procure as falhas no processo e fazem as pessoas agirem na forma defensiva. A produção enxuta tropicaliza. Não se faz com chicote e cobrança fria, se faz com engajamento, respeito pelas pessoas e eliminação de barreiras. Mostre para sua equipe que ganha-se com o coletivo. A rotina, todas ficam mais leves, menos estressantes, mais produtivas. O Lean japonês funciona no Brasil sim, desde que você use o calor humano e a comunicação aberta do brasileiro como combustível e não como obstáculo. Compartilhe esse episódio com sua equipe, com os líderes e outros departamentos, com a sua empresa. Essa é a nossa discussão de hoje. Até o próximo episódio. Um abraço para todos e boa jornada Lean.